Olá, pessoal de casa, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolha a Vida da Associação Pode. Hoje vamos falar sobre seletividade alimentar e neurodivergentes. E para essa conversa trouxemos Meliana Siqueira, a nutricionista da Associação Pode. Seja bem-vinda, Meliana. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui hoje e ainda mais falando de um assunto super importante. Falar sobre seletividade alimentar, que muitas famílias entendem como birra. Eu acredito que a conversa hoje vai ser bem legal e a gente vai desconstruir muitos mitos, né, Meliana? Sim, então, com para a certeza. gente iniciar, explica para a gente o que é exatamente seletividade alimentar. Então, a seletividade alimentar é uma restrição alimentar mais severa. Como assim? Geralmente ela é por um alimento, ou uma textura, ou um cheiro, já que algumas crianças, principalmente já trazendo para o nosso assunto, que são crianças com espectro autista, elas têm uma sensibilidade sensorial muito maior. Então, a seletividade alimentar ela é uma restrição mais exacerbada a algum grupo de alimento, a algum alimento específico, e é mais nesse contexto. Então, não é birra. Não, não é birra, nem frescura, é realmente uma condição. E aí uma pergunta, Meliana, seletividade alimentar só tem em pessoas neurodivergentes ou qualquer outra pessoa pode ter uma seletividade alimentar também? Não, qualquer outra pessoa ela pode ter também, mas é muito mais comum em pessoas que são neurodivergentes e principalmente que têm o espectro autista. Por quê? Como eu falei anteriormente, eles têm uma sensibilidade sensorial muito mais exacerbada. Então, ao mesmo tempo que eles também têm a sensibilidade auditiva, tem também a questão de texturas, cheiros, consistências, sabores, cores. Então, tudo isso implica diretamente na seletividade alimentar. Mas até aqui, principalmente na associação, a gente tem muita criança que tem o espectro autista, mas não é seletivo. Não apresenta. Isso. Interessante. Isso pode afetar a saúde? Sim. Muitas vezes, pela seletividade, geralmente ela é mais comum, seletividade com frutas, verduras e principalmente alimentos mais saudáveis. Sendo assim, acaba tendo o quê? Déficit de vitamina, baixo peso, alguma carência nutricional, como também sobrepeso, obesidade, já que tendo em vista que quando a gente tem a seletividade a frutas, verduras e alimentos mais saudáveis, a criança ela acaba exagerando em alimentos principalmente industrializados. Então, dessa forma, acaba muitas vezes sendo acima do peso também. E aí me veio uma dúvida que a maioria das crianças neurodivergentes, elas selecionam cores. Isso pode acontecer com a comida também, tipo a criança querer comer só um alimento branco e não colorido? Sim, isso acontece muito comum. A seletividade ela tem texturas, então, por exemplo, a criança pode querer ou então escolher mais um alimento que seja mais seco, mais pastoso. Tem por formatos, então tem crianças que só comem, por exemplo, bolachas só redondas, não bolachas quadradas ou vice-versa. E tem também a questão de cores. Alguns são uma coisa mais uniforme, então tudo tem que ser o tom mais amarelado, mais alaranjado. Ou também isso pode ser por fase. Nesse mês, a criança está comendo, por exemplo, só alimentos da cor verde. No outro mês, só amarelo. E assim vai depender muito realmente de cada criança. Então, isso, pais, prestem atenção. Não forcem os filhos de vocês a comerem coisas que eles não querem, não é isso, Meliana? Exatamente. Uma das causas da seletividade, além da sensibilidade sensorial, pode ser também traumas. E aí, traumas por pressão. Então, por exemplo, quando a criança ela inicia a introdução alimentar, ela já está um pouco maiorzinha, o pai, a mãe, o responsável, seja quem for, começa a forçar a criança a comer determinado alimento. E aí acaba trazendo uma pressão e também um trauma. Até a gente mesmo, adulto, a gente tem alguns traumas com alimentos que foi introduzido antigamente, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de suco de beterraba. Quase todo mundo tem um certo trauma porque na infância tomava. Então, é muito importante a gente respeitar o que a criança quer, o que a criança gosta, já para isso mesmo trabalhar com a seletividade. E aí a pergunta que todo mundo quer saber: o que os pais podem fazer em casa para ajudar? Então, como eu estava falando, o ideal é que não tenha pressão. Isso. Cada criança ela tem seu tempo, ela tem o seu espaço e sua interação com a comida. Eu gosto sempre de falar para os pais que a seletividade alimentar para a criança é como se a gente que não tem seletividade estivesse comendo uma barata. Então, se tem uma criança que ela tem seletividade, por exemplo, a frutas, e aí a gente força essa criança a comer uma fruta, é a mesma coisa que alguém estivesse forçando a gente a comer uma barata. E aí, para a criança, realmente é uma coisa muito difícil
de conseguir, de aceitar. Então, para se fazer em casa, com os pais, é primeiramente importante o quê? Paciência, porque a criança ela vai sempre negar a princípio, mas também construir uma boa relação da criança com a comida. Seja uma relação da criança, ela mesma preparar algumas refeições, como montar algum prato, ajudar o responsável a cortar. Deixar ela participar, né? Isso, exatamente. Deixar que seja participativo e que seja uma coisa divertida, dinâmica. Então, chamar para ajudar. Se a criança ela tem seletividade, por exemplo, a frutas, chamar que a criança ela olhe, ela toque, ela cheire, até encostar a língua, isso já é muita coisa. E não a gente só forçar que a criança coma. Seria brincar com a comida. Exatamente. Um brincar, uma Isso. coisa mais dinâmica com a comida. E aí participar, fazer aqueles pratinhos bonitinhos, né, Mariana? Isso. De bichinhos, coloridos, né? Usar a imaginação. Exatamente. Interessante. Agora, a pergunta. E mesmo assim, se a criança não quiser ver o alimento no prato, e aí, o que fazer nessa situação? O importante é o quê? Que a criança interaja com a comida, seja onde for e como for. Ela pode interagir no chão, se ela não quiser no prato, ela pode pegar uma fruta e cortar sem precisamente que ela coma. A gente tem um trabalho de que começar a apresentar o alimento à criança, mesmo que ela não engula. Então, se a criança cheira, por exemplo, é uma criança seletiva e ela tem muita sensibilidade a cheiros, se ela cheira o alimento, isso já é um ganho. Se ela toca no alimento, também já é um benefício. Se ela, ao menos, quer encostar a língua no alimento, também já é outro benefício. Às vezes, ela pode mastigar e cuspir e não engolir. Então, isso também é uma forma que a gente vai começar a lidar com a criança e com o alimento. E aí precisa os pais estarem cientes disso. Tentar uma vez e tentar outras também, né? Exatamente. Não parar. Porque acontece, na maioria das vezes, as famílias tentam e dizem, meu filho não gostou, então eu não vou tentar novamente. E aí, para ou tenta? O importante é tentar, porém, sem pressão. Por quê? Se a gente simplesmente para, a criança ela não vai ter aquele estímulo, ela não vai ter aquele alimento sempre apresentado. Então, por exemplo, uma criança que tem seletividade a comidas que são pastosas. E aí a gente entra com papa, com molhos, com vitaminas, com iogurtes e outros alimentos. Então, só por isso eu vou parar de dar? A gente sabendo que uma vitamina é mais nutritiva? Então, o que é que a gente pode fazer? Tentar aos poucos e não forçar. Dependendo do grau de cognição da criança, a gente pode o quê? Explicar os benefícios também. Hoje a gente vê que a alimentação saudável, ela está muito mais em alta. Então, a gente consegue explicar, principalmente como eu faço nas consultas. Além do responsável, é importante que tenha a criança também. Para quê? Para que eu converse e oriente. Explique para ela também o benefício e do porquê ela precisa comer aquele alimento. Interessante. E aí vamos fazer um joguinho rápido de mitos e verdades. Certo. Toda criança autista é seletiva? Não. Forçar a comer ajuda? Também não, como eu estava dizendo. Só vai desencadear mais pressão e mais trauma para a criança ou adolescente. Mito também. Isso. Suplementar vitaminas resolve? Isso vai depender. Na verdade, a suplementação em si, a gente só é necessário se a criança ou adolescente, ou enfim, tiver alguma deficiência. No caso da seletividade, dependendo do que seja essa seletividade, a criança pode ter alguma carência nutricional. E aí é necessário uma suplementação. Mas como a gente vê isso? Com acompanhamento profissional. Principalmente com nutricionista, médicos, enfim. E aí para a gente fazer uma investigação completa. Tem cura? Não. O que é que a gente sempre fala? A seletividade ela tem uma evolução. Ela não vai ter uma cura de, não sou mais seletivo e para. Tem, como eu disse, fases, mas também tem crianças que, hoje eu não vou comer isso e aí passa um bom tempo. Então, ela tem uma evolução. Tipo, a criança pode dizer, eu não quero feijão. Mas Isso. no outro mês, ela pode querer o feijão. Exatamente. Então, vai evoluindo dependendo da textura e, acredito, da cor, do cheiro, né? Exatamente. E Até aí, na fase adulta também. Era então, isso que eu ia te perguntar. Porque tem adultos que, às vezes, eu não gosto de feijão. Por conta do cheiro ou do sabor forte. Mas aí come um macarrão, sei lá, um arroz. E tem aqueles adultos que não gostam de misturar comida. Exatamente. Isso também é uma seletividade, porém também preferências. Isso aí pode ser preferências de que não goste de misturar, mas aí na boca misture. E aí a seletividade tem várias formas. Como a pergunta que você fez do mito, não precisa ser apenas pessoas que têm neurodivergência ou que tenham o espectro autista para ter. Eu sempre digo, eu sou uma adulta seletiva.
eu tenho seletividade a texturas. Mas aí, nesse meu entendimento, nessa minha formação, o que é que eu fiz? Eu tentei provar. Então, eu vi que não é uma questão de apetite, não é uma questão de birra, não é uma questão de costume. É realmente uma questão da sensibilidade. Que ela é muito mais exacerbada, ela é muito maior. Então, algumas questões, quando já é uma fase adulta, pode ser seletividade, como também pode ser uma preferência. Por isso que tem muitos adultos que odeiam cebola. Exatamente. Não gostam nem do cheiro, da textura. Então, É. isso vai a textura da cebola e a sua sensibilidade, não é isso? Isso. Você está falando dos seus atendimentos no POD, então conta para a gente um pouquinho da sua experiência nos atendimentos, como eles são, o que você tem aprendido com esses atendimentos. Fica aí à vontade para falar um pouquinho. Certo. Então, eu estou na associação, né, há 1 ano, e aí a gente trabalha com crianças e adolescentes com vários diagnósticos em si. E aí a gente atualmente está falando de seletividade, né? Então, hoje eu já vi seletividade de tudo, de formatos, de cores, de cheiro, de um alimento específico, de uma textura. E aí, além da base que eu já tinha quando eu vim trabalhar, realmente eu aprendi muito mais. Aprendi que, até questão de frescura mesmo, tem vezes que a gente pensa que faz, não, come tudo, e só um determinado alimento, essa criança não come, ela não quer o que é. E realmente a gente aprende que é uma seletividade. Então, está sendo uma experiência muito, muito boa, principalmente pela questão do aprendizado com as crianças, com os diagnósticos e principalmente porque a gente tem uma rede de equipe multi. Então, além de eu trabalhar com a criança, e aí eu trabalho em forma de consultas e orientações. Então, na primeira consulta eu faço a triagem nutricional para entender a criança, o diagnóstico, entender qual a seletividade dele. E aí, nas próximas consultas, eu desenvolvo um plano alimentar específico para essa criança. Então, com as comidinhas que ela gosta, o que ela precisa se alimentar, se precisa, sim, de alguma suplementação. E aí, o que é que a gente precisa também? Da rede de apoio com os outros profissionais. E aí, o psicólogo, ele entra muito junto para a questão da terapia, de entender, de conversar com a criança para que ela ao menos prove. O TO também, o terapeuta ocupacional, ele vai ajudar diretamente e muitas vezes a questão até da fono, pela questão que, às vezes, a seletividade ela inicia por conta de um engasgo, de uma dificuldade de deglutir. Então, a gente precisa realmente avaliar a criança como um todo. Um exemplo, a criança comeu, teve um engasgo e aí não quer mais por medo de engasgar novamente. Exatamente, que é um dos traumas, além da questão do forçar, da pressão, o engasgo, a tosse ou um mal-estar traumatiza a criança também. Entendi, interessante. E aí, como a gente já tinha falado antes um pouquinho, existem os riscos nutricionais de seletividade alimentar, não é isso? Sim. Com a seletividade alimentar, a criança pode chegar a ter baixo peso? Pode, bastante. Mesmo que a criança ela vai substituir de alguma forma, porque eu sempre digo, a criança ela não vai passar fome, porque ela vai procurar algum alimento. Ela pode não comer o que a gente oferece, as comidinhas de casa, as comidinhas da família, mas ela está com fome. Então a gente precisa encontrar alguma coisa que ela vá comer. Porém, dependendo do grau de seletividade, ela vai comer em baixíssima quantidade e ela não vai ter um ganho de peso adequado. Sendo assim, ela pode sim vir no baixo peso. Entendi. E aí, quando se tem essa seletividade alimentar, às vezes a família não procura uma ajuda de nutricionista ou algum médico da área e começa a dar a comida só que a criança quer. E aí vai os industrializados. E isso aí pode gerar obesidade? Exatamente. E além da obesidade, pode gerar também a deficiência nutricional. Porque a gente sabe que os alimentos industrializados, os alimentos que são mais fáceis, né? Porque os pais eles vão para essa escolha pela questão da facilidade, da praticidade. Então, é muito mais prático. Ela não quer nada, mas ela quer um salgadinho, quer um biscoito recheado, toma, dá. E aí vira o alimento da criança o dia inteiro. E aí o que é que acontece? Obesidade, porque são alimentos com alto teor de açúcar, sódio, gorduras, principalmente gorduras hidrogenadas. E aí o que é que acontece? O sobrepeso e a obesidade, porém, desnutrição nutricional. E aí, o lanche da escola? Pode ser um gargalo dos nutricionistas?
Sim, eu pelo menos tenho uma forma de trabalhar com essa questão dos lanches um pouco mais leve, porque a gente sabe que a rotina atual não é uma rotina fácil. Isso. Então, é muito difícil que os pais, os responsáveis, eles parem o tempo para fazer um lanche saudável para a semana inteira. Mas hoje em dia tem projetos nas escolas que as crianças conseguem um dia na semana, vamos levar alimentos saudáveis. Hoje em dia nas cantinas também tem e tem mais fácil acesso. E aí o que é que eu sempre consigo combinar com as famílias? De pelo menos planejar. Planeja durante o final de semana o que é que você vai consumir durante toda a semana. Seja refeições principais, lanche da escola. Sempre também ofereço um cardápio. E aí, nesse cardápio também com refeições simples e práticas de fazer em casa. E a gente precisa também ter o equilíbrio alimentar. Então, ninguém vai deixar nunca de comer um chocolate só porque não é saudável. A gente precisa ter o equilíbrio. Então, Exatamente. não tem Equilíbrio é tudo, né? Exatamente. Então, não tem problema nenhum que a criança ela leve, sim, um lanche industrializado uma vez na semana para a escola. Mas sempre ter ali o saudável também, né? Uma Exatamente. fruta, aqueles bolinhos de aveia com banana. Isso, a né? combinação é primordial. Importante. Isso. Certo. E aí, Meliana, qual o momento que os pais devem procurar um nutricionista? Seja na infância, na adolescência, qual é o momento exato? O que é que a mãe... Vamos falar de crianças, então. O que é que a mãe pode observar, o pai, e dizer, eu preciso procurar um nutricionista agora? Qual é esse momento, assim, que ela deve? É uma falta de interesse em comida ou o quê? Qual seria o momento exato de procurar um nutricionista? Quando você observar, quando os pais, no caso, observarem que a criança ela realmente está se negando a comer a maioria dos alimentos que é da nossa rotina. Então, quando ela não está fazendo as refeições principais, como café da manhã, almoço, jantar, que são as refeições principais e completas, e quando o apetite e o paladar dela é sempre os mesmos alimentos. Então, eu quero lanchar salgadinho, eu quero almoçar salgadinho, ou principalmente o que a gente vê muito, mamadeira. Quando É isso que eu ia te perguntar agora. Quando a criança ela não sai da mamadeira. O que fazer nessa situação quando a gente já tem uma criança de 6, 7 anos que só toma o famoso mingau na mamadeira? O que fazer nessa situação? Nesse caso, óbvio que a gente precisa realmente avaliar cada caso. Mas se for uma seletividade à textura, por exemplo, porque muitas vezes a questão da criança ainda estar com mamadeira é porque costume. Então, é muito mais fácil para a criança, que ela não vai mastigar. Também é mais fácil que ela vai tomar um mingau deitadinha, vai dormir. Então, é como se fosse um acalento. Então, a gente precisa observar se é isso ou se é seletividade, por exemplo, o utensílio, a um garfo. Se é seletividade, é a textura da comida. O que é que a gente poderia substituir nesse caso? Vamos tentar, já que é mingau, na mesma textura, fazer uma sopinha? Um creme para ver se a criança ela vai se adaptar, se é a textura, se é o sabor. E realmente procurar um profissional nesse momento é crucial para que o profissional vai lhe orientar, né, da forma específica. Entendi, interessante. Então, os pais não deixem os seus filhos só na mamadeira, né? Procure um profissional, procure um nutricionista e entenda se de fato é seletividade, se é sensibilidade ou se de fato é só o comodismo da criança. Eu não quero mastigar, então, para mim é mais fácil assim. Sim. E nesse caso da mamadeira, por isso que é tão interessante o trabalho em conjunto com os fonos também, não é isso, Meliana? Porque o fono ele vai fazer todo o trabalho para fazer a retirada da mamadeira. E aí vem a rede todinha de terapeutas, porque o psicopedagogo pode trabalhar aquela questão da coordenação motora fina, de pegar o utensílio, né? O psicólogo na questão de entender que vai comer, vai experimentar. Então, por isso que exige todo um trabalho, não é só a nutricionista, né? Isso tem os enfermeiros que podem ajudar, tudo, né, Meliana? Exatamente, até porque se for só a nutricionista, o que a gente vai fazer vai ser orientar. Óbvio que a gente vai orientar, vai oferecer um cardápio, vai falar como fazer em casa. Mas a gente sabe que não é simples. É 40 minutos que está ali comigo que eu vou orientar e está tudo bem. Mas e quando chega na hora real mesmo? O que é que vai fazer? Então, a gente precisa do apoio profissional, como você bem citou, os psicopedagogos, fonoaudiólogos, enfermeiro, psicólogo, médicos, então pediatras em si, o que realmente a criança precisar e principalmente o apoio da família. Que aí, né? Isso é uma das coisas mais importantes, porque mesmo que todos os profissionais façam o trabalho, se não tem continuidade, se não tem o apoio familiar, de nada vai adiantar. Entendi. E aí veio agora assim a pergunta, na questão dos industrializados, voltando. A criança
adquiriu obesidade. Aí o pai ou a mãe diz, vou colocar na academia. Resolve? Não 100%, né? Assim, é muito importante, porque também só a dieta ela não vai fazer efeito. A gente precisa de atividade física. E a gente precisa, sendo com obesidade, com baixo peso, para a criança é primordial. Mas se eu continuo com minha alimentação inadequada e fazendo atividade física, isso não vai resolver. Tem uma proporção que, na verdade, é de 80 para 20. Então, se você quer perder peso, independente da sua idade, é importante que 80% seja mudança da alimentação e 20% da atividade física. Se não for os dois, é muito difícil conseguir. Então tá aí, gente, para quem quer perder peso, não é só a dieta, precisa fazer atividade física, deixar o sedentarismo de lado, não é isso? Exatamente. E fazer. Disse eu, né, sendo sedentária. Não gosto de atividade física, mas tenho que fazer. E aí, Meliana, você já teve alguma dificuldade nos atendimentos da Associação POD em questão da adaptação da alimentação? Lá você é conhecida pela tia da comidinha, os cardápios que ela faz com os desenhos que as crianças gostam. Então, a gente sempre encontra a criança, cadê a tia da comidinha? Isso. A tia da comidinha. Então, já teve alguma dificuldade? Foi de boa aceitação das famílias? Conta um pouquinho para a gente como é isso. Você tem essa dificuldade na questão dos cardápios, de implantar mesmo a rotina? Sim. Infelizmente, é uma dificuldade constante. Muitas vezes, na primeira consulta, depende. Tem a família que, nossa, perfeito, vai salvar minha vida, vai ser isso que eu quero. E aí tem outro que faz, não vou fazer isso. É muito trabalhoso, eu não tenho tempo. Só que até essa família que ela acha perfeito na primeira consulta, quando ela volta, ela vê que não é simples, que não é tudo maravilhoso, que a criança ela tem o gosto, ela tem a seletividade, ela não vai aceitar só porque é bonitinho. Então, a gente tem essa dificuldade constante, principalmente que, geralmente, a família da gente não se resume só a pai e mãe. Isso. A gente tem irmão, tio, vizinho, avó, e todo mundo está relacionado nessa questão da alimentação. Então, a gente tem essa dificuldade, principalmente pela questão da falta de continuidade na alimentação, a falta de continuidade, de oferecer também, porque, como eu digo e repito, é muito mais fácil ir ali comprar uma coxinha do que você simplesmente fazer alguma comida, mesmo que seja uma comida diferente, ou até uma coxinha saudável, mas ela sempre vai ser melhor feita em casa. Com certeza, né? E aí deixar esse recadinho para os pais que não desistam na primeira, né? Continuem tentando, tem o apoio, né, da nutricionista, para tentar esses alimentos, que é tão importante para a saúde dos filhos de vocês. Não é questão de estética. Às vezes a pessoa diz, eu vou fazer dieta por questão de estética, mas não é. É questão de saúde também, não é isso, Meliana? E aí, quando a gente fala de neurodivergentes que já vêm com a seletividade alimentar, então a saúde precisa estar em primeiro lugar. Sim. Então, é sempre questão de saúde. E aí, Meliana, para a gente encerrar, deixa uma mensagem para os pais que se sentem frustrados e culpados por não conseguirem dar uma alimentação saudável para os filhos ou não conseguirem introduzir essa rotina. O que é que você deixa para eles aí de mensagem? Primeiramente, é importante a gente saber que não é culpa da criança, não é culpa da família. Essa criança ela vem ter a sensibilidade, vem ter a seletividade alimentar pela sua sensibilidade, seja sensorial, seja auditiva, seja o que for, ou por algum trauma passado, seja do engasgo, seja de uma pressão. Então, o importante é, ninguém tem culpa. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. E também não pressionar a criança. A gente oferecer aos poucos, no tempo dela. E principalmente comemorar qualquer ganho. Seja o ganho da criança ela olhar para a comida, ela tocar, ela deixar que o alimento faça parte do seu prato, mesmo que você não coma. Então, a gente precisa comemorar os ganhos, não pressionar, ter paciência, não desistir e procurar uma ajuda profissional também. Exatamente. Então, não se culpem por seus filhos não quererem comer o feijão, não se culpem por eles não gostarem de outro alimento, não é isso? Então, deixar mais a culpa de lado e tentar buscar o melhor. Exatamente. Não é, Meliana? Então, e assim, dizer também, gente, que a Associação POD, a gente tem essa rede de apoio para as famílias, como também os plantões psicológicos, que podem dar esse suporte. Sim. Quando uma mãe... Já chegou, Meliana, essa questão de uma mãe se sentir culpada, chegou até você?
Sim, infelizmente é uma coisa muito frequente, porque elas se sentem culpadas de, certo, eu não, tá, você me orienta a não dar esses alimentos porque não são saudáveis, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar essa criança com fome, eu vou deixar meu filho com fome, e aí elas ficam se sentindo culpadas por ter apresentado esses alimentos antes também, ou por não conseguir muitas vezes controlar a rede familiar e o oferecimento. Então elas se sentem. E a gente sempre indica que tem os plantões psicológicos, que aí você pode ter um acolhimento, né? Sim. E aí, independente que seja de seletividade alimentar ou não, mas a gente já oferece dessa forma. Então é isso, não se culpem. Meliana, muito obrigada por sua presença aqui. Foi uma conversa maravilhosa. Acredito que tirou muitas dúvidas do pessoal que está nos assistindo. Então, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada, eu agradeço. E espero que tenha tirado a dúvida de muita gente e qualquer coisa estou à disposição. Obrigada também você de casa que nos assiste através do canal do YouTube Pod Pesqueira. E fica ligadinho que logo mais voltaremos com mais um episódio.